Este mundo é composto por dois vastos continentes, o continente Ártico e o continente Central, além de um arquipélago chamado Ilhas Antárticas. Como estão separados por uma distância absurda, tipo, nem Uber intercontinental resolve, eles nem fazem ideia da existência um do outro. 100 anos atrás, uma revolução tecnológica começou nas Ilhas Antárticas, dando início à grande era das explorações. A montanha em forma de anel da orgulhosa Nação da Luz, no continente central, foi simplesmente derretida por uma super-arma. E foi aí que esse planeta deu um giro de 180 graus e mergulhou numa nova era. Nosso protagonista se chama Lee Xianyu, um estudante universitário absolutamente comum da Nação da Luz. Amanhã é seu 20º aniversário. 20 aninhos. Um jovem com a clássica mecha branca no cabelo, igualzinho ao nosso selo de membro, a famosa marca registrada do Brielle. Enquanto ele se preparava para sair da aula, uma colega se virou e perguntou: Lee Xianyu, por que está indo embora? Não vamos jogar online amanhã? Com aquele sorrisinho de quem já matou o chefe final sem spoiler, ele mostrou o celular com as mensagens e respondeu: Meu pai me chamou para casa, provavelmente porque amanhã é meu aniversário. Acho que ele quer fazer uma festinha. Xianyu era bonito. Tipo, bonito mesmo. Do tipo que faz até as veteranas darem uma segunda olhada. Não é à toa que uma delas mandou mensagem perguntando se ele estaria livre no dia seguinte. Ela queria aproveitar a ausência do namorado que estava em uma viagem de negócios. Clima de traição pairando no ar. Mas o nosso herói recusou, educadamente e inocentemente, explicando que queria passar o aniversário com a família. Ao sair da sala, a garota comentou em voz alta: 20 anos? Deve ser importante. Te vejo na próxima semana, então. E finalizou com um suspiro dramático. Mais uma noite como a única cachorra solitária do dormitório. Ele morava em um bairro bem normal na cidade número 8. Caminhando pelas ruas, um velho careca o viu e abriu um sorrisão. Ei, o bonitão Lee Xianyu voltou. Esse era o vovô Qin, figura carimbada da vizinhança. Vovô Qin, como você tem passado? Da última vez que eu vi, você e a vovó Wang estavam... Antes que o drama romântico da terceira idade viesse à tona, o velho coçou a cabeça, constrangido, e soltou: Somos só amigos, amigos comuns. Ah. Silêncio constrangedor e uma risadinha nervosa incluídos de brinde. O pai de Xianyu, o nosso protagonista, trabalhava há 20 anos e mal conseguiu se tornar chefe de um departamento medíocre. Então, eles eram apenas da classe média baixa. Sua irmã estava viajando desde que se formou e quase nunca volta para casa. Ele chegava em sua casa gritando: Pai, mãe, estou de volta! Naquele momento ele reparou que os sapatos de seu irmão não estavam do lado de fora, o que o fez pensar: ela nem vai voltar para o aniversário do irmão? Jogou-se no sofá como quem declara guerra contra a gravidade. A mãe gritou da cozinha: Você já jantou? Ele respondeu: Ainda não. Onde a mana anda viajando ultimamente? Ligando a televisão no modo tédio, ele ouviu a notícia de que um alerta vermelho por poluição entraria em vigor no dia seguinte. A mãe respondeu gritando, como toda mãe faz mesmo estando a 2 metros de distância: Ela deve estar em um daqueles países das Ilhas Antárticas. Da última vez, seu pai ficou tão preocupado que mandou mais 200 mil. Aquele homem é completamente fanático por essa menina. Nesse momento, o pai entrou triunfalmente com 2 pratos nas mãos e rebateu: O que você está dizendo? Uma garota precisa ter dinheiro suficiente quando viaja. Sua irmã nunca pediu nada pra gente. Eu só não quero que ela passe necessidade enquanto estiver por aí. Xianyu começou a rir de toda aquela situação familiar caótica, sem perceber que a televisão ainda murmurava ao fundo. O grupo Baose anuncia o desenvolvimento de um sistema de filtragem de ar em grande escala. Enquanto colocava os pratos na mesa, o pai perguntou com aquele jeitão de quem já sabe a resposta, mas quer confirmar mesmo assim: Você não tem nada planejado pro dia de amanhã, né? Em seguida, sentou ao lado do filho e deu uns tapinhas tão fraternos nas costas que o garoto quase engasgou com a própria saliva. Tapinha não dói? Dói sim, principalmente quando é de pai entusiasmado. Claro que não. Que tipo de plano secreto seria esse? Eu deixei o dia todo livre, respondeu Xianyu, ainda tossindo e tentando manter a dignidade. Seriamente, seu pai afirmou: Você vai descobrir amanhã. Xianyu achava isso muita coisa. Afinal, era só o seu aniversário de 20 anos, então, por que iria exigir tanto mistério? A mãe, novamente gritando da cozinha, perguntou: Querido, por que está assistindo TV?
Ainda tem comida para colocar na mesa. O pai se apressou em se desculpar, levantando-se meio sem jeito. Nosso filho tá de volta. Só queria passar um tempo com ele. E assim, entre tapas carinhosos e gritos da mãe, o dia passou. No dia seguinte, pai e filho estavam assistindo televisão. O episódio era patrocinado pelo grupo Baozi, mas na verdade, nenhum dos dois parecia muito interessado. Xianyu se virou para o pai e perguntou: Pai, por que você fica checando a hora hoje? A gente tem planos? Ao mesmo tempo pensava: devo convidar Shu Wei para o meu aniversário? Enquanto o pai respondia que não era nada demais, ouviram alguém bater na porta. Xianyu se levantou rapidamente para atender. Pensava: será que a Bingzai voltou para me dar uma surpresa? Quando abriu a porta, havia um homem engravatado do outro lado. O pai de Xianyu pediu que fossem até o escritório, enquanto o garoto perguntava quem era aquela pessoa e se aquilo era o que ele vinha esperando esse tempo todo. Xianyu gritou para a mãe, que ainda não tinha saído da cozinha, perguntando se podia convidar Shu Wei para o aniversário, mas o pai apenas pediu que ele o acompanhasse. No escritório, os três estavam sentados em um silêncio constrangedor. Seu pai foi o primeiro a quebrá-lo, virando-se para ele e chamando-o pelo nome. Cruzando os dedos, visivelmente nervoso, disse: Olha, na verdade, eu não sou seu pai verdadeiro. Aquela informação o pegou de surpresa. Seu mundo desabou. Então ele continuou: Seu pai e eu éramos como irmãos. Ele faleceu quando você ainda era um bebê. Antes de partir, ele me confiou algo para te entregar quando você atingisse a maioridade. Foi por isso que o homem engravatado estava ali. Ele começou a entregar um envelope com documentos. O pai prosseguiu: Leve o tempo que precisar para assimilar isso, e dê uma olhada no que seu pai biológico deixou para você. Por fim, levantou-se, deixou-o sozinho e saiu da sala acompanhado do advogado. Xianyu ficou sem chão, com várias vozes internas falando ao mesmo tempo, desesperadas. O que está acontecendo? O pai não está brincando, né? Sério? Sou o protagonista de um mangá shounen. Não sou filho biológico dele? Uma herança. Então a Bingzai não é minha irmã de verdade? Isso significa... Tentando se acalmar, respirou fundo e ouviu a voz da razão. Vamos ver primeiro o que meu verdadeiro pai me deixou. Ao abrir o envelope, Xianyu ficava imaginando se teria ganhado uma casa, 1 milhão ou talvez uma conta bancária. Mas, na verdade, o que havia dentro da caixa era uma pérola preta. O que é essa pérola preta? Será algum tipo de tesouro? Pegando a pérola e mexendo no papel, se perguntou se ali haveria alguma explicação. O conteúdo dizia: Sua mãe era uma mulher gentil e graciosa. Quando nossos olhos se encontraram, soubemos que havíamos encontrado a pessoa certa. Nos apaixonamos rapidamente, e então você veio. Quando descobri que ela estava grávida, chorei de alegria por 3 dias e 3 noites. Achei que nunca teria um filho. Infelizmente, embora sejamos pai e filho pelo destino, não podemos estar juntos nesta vida. Ao escrever esta carta, eu não tinha muito tempo restante. Mas nada disso importa. Essa pérola é uma relíquia da família Li. Coma-a, e você obterá uma fada caracol. Li Wuxiang. Ele olhou para a pérola, meio desconfiado, pensando: quem em sã consciência comeria isso? Mas, por algum motivo inexplicável, ele deu uma lambida e jogou direto na boca. De repente, começou a fazer aquela careta clássica de quem morde pimenta sem querer, segurando a garganta e quase engasgando. Ah, por que eu fiz isso? Meu instinto me traiu, pensou ele entre tosses dramáticas. Mas o show de esquisitices não parou por aí. As cenas seguintes seriam dignas de comédia pastelão. E Xianyu se tornaria o primeiro homem a saber como é a dor de um parto. Sua barriga começou a fazer barulhos estranhos e a se mexer sozinha. Era uma dor tão absurda que o deixava com uma expressão entre pânico e pura confusão, até que seus olhos quase saltaram do rosto ao notar uma legítima pancinha de chope surgindo do nada. No susto, ele perdeu o equilíbrio. Droga! Ah! A barriga brilhava e continuava crescendo. O que está acontecendo? O que está rolando? Eu tô dando à luz? Pensou em desespero, suando frio. Com lágrimas nos olhos e orgulho zero, gritou aos céus: Pai, você me deixou uma herança só para eu mesmo dar à luz ao seu neto? Seu corpo começava a se alargar de maneira inexplicável, sentindo que algo estava saindo por um lugar que ele sinceramente preferia nem saber qual era. De repente, um brilho percorreu por todo o ambiente, como se algo sagrado estivesse prestes a acontecer.
Diante de seus olhos, fios longos e brilhantes começaram a surgir, flutuando no ar até formarem um rosto delicado. Aos poucos, a figura tomou forma. Uma jovem deslumbrante apareceu. Ela estava do jeito que todos nós viemos ao mundo, só que mais evoluída. Ao se espreguiçar despreocupadamente, deixou à mostra mais do que o coração desesperado e Xian Yu podia lhe dar. Dormiu por 20 anos, finalmente acordada, disse ela como se fosse a coisa mais comum do mundo. Mas Xian Yu, por outro lado, só conseguiu reagir com um engasgo. Oh, meu Deus! Percebendo a presença dele, a jovem o encarou com curiosidade e perguntou: Você é filho de Li Wuxiang? Mas o pobre Xian Yu ainda estava completamente embasbacado, lutando para processar tudo aquilo. A única coisa que conseguiu pensar, em pânico interno, foi: Pai, você passou seu harém para o seu filho! Um arrepio percorreu sua espinha só de considerar a possibilidade. Com um olhar firme e uma das mãos na cintura, ela se impôs sem hesitação. Chame-me de grande matriarca. Do lado de fora, o engravatado do advogado fala ao telefone, enquanto com o velho vovô Qin estava à espreita. O item foi entregue com sucesso a Li Xian-yu, sem imprevistos encontrados. A mulher tinha acabado de sair do banho e, com a toalha jogada nos ombros, anunciou com orgulho: Agora sim estou refrescante. Desesperado, o nosso protagonista virou para ela e implorou: Eu te disse, já coloca umas roupas. Mas ela torceu o nariz. Não vou usar suas roupas velhas. E foi nesse momento que o jovem sentiu sua energia vital sendo drenada lentamente ao perceber que teria que gastar dinheiro comprando roupas novas para ela, na primeira chance que tivesse. A garota à sua frente parecia até mais nova que ele, mas, segundo ela, era nada menos que sua grande matriarca. Algum tempo depois, ela finalmente apareceu vestida com uma das camisas largas do nosso garoto, parecendo pronta para um ensaio de boy band dos anos 200. Sentaram no sofá da sala para conversar. Ela foi direta. Você é descendente da família Li, então eu sou sua ancestral. Pela linhagem, sou sua grande matriarca. Ele a observou, sem conseguir ignorar o fato de que ela parecia mais jovem que ele. A resposta veio de bate-pronto, como quem pede café no balcão. Eu morri aos 18. Não era bem o que ele esperava ouvir, tanto que, num reflexo, cuspiu toda a água que estava bebendo direto nela. Ela apenas riu enquanto enxugava o rosto com a toalha. É natural ficar em choque quando se depara com a verdade assim, de repente. Principalmente considerando que você é diferente dos sucessores anteriores e não recebeu nenhum preparo desde pequeno. Ao ver a expressão de pânico estampada no rosto do garoto, ela tentou suavizar. Calma, não precisa ficar com medo. Eu não vou te culpar por isso. Logo depois, o chamou pelo nome, o que fez o nosso menino assumir um semblante mais sério. Li Xian-yu, o mundo que você conhece é só a superfície de algo muito maior. Com firmeza, ela continuou. E você não é uma pessoa comum. Carrega dentro de si uma linhagem extraordinária, uma herança antiga, de grande poder. Eu sou conhecida como a alma de batalha incomparável, uma entidade guerreira lendária. Ela então concluiu com uma revelação ainda mais impactante. No momento em que seu coração estiver em sintonia com o meu, o verdadeiro poder da sua linhagem será despertado. Isso causou ainda mais confusão, deixando-o cheio de perguntas. O que é uma alma de batalha? O que é a linhagem demoníaca ancestral? Como eu faço ela despertar? Ela, claramente irritada com o bombardeio de dúvidas, e disse com um suspiro impaciente: Tantas perguntas. Mas antes, pega uma Ugly Doll pra mim. Ele ficou parado por um momento, confuso. O que é isso? Ela o encarou como se fosse óbvio. E quanto a 30 então? Não tem mais? Mas ele não teve uma resposta clara para o que dizia. Ela começou a se jogar no sofá e a berrar como uma criança contrariada. Li Wuxiang, seu miserável de vida curta. Você me deixou dormindo por 20 anos. 20! E agora o mundo tá um tédio. Eu não aguento mais. Tentando controlar a situação antes que ela derrubasse a casa, apelou para o que realmente acalma uma mulher em desespero. Calma, calma! Ainda temos lanchinhos incríveis hoje em dia. Quer que eu vá comprar alguns para você experimentar? A tarde já havia passado quando Xian-yu chegou com uma sacola de coisas. Ela estava na sacada, observando em silêncio. Seus cabelos longos balançavam com o vento e a camisa larga destacava ainda mais sua beleza. Com o olhar perdido entre os prédios, comentou com um tom melancólico. Já se passaram quase 150 anos. Toda vez que eu durmo e acordo, o mundo continua mudando.
mudando sem parar, mas eu continuo assim. O tempo perdeu o controle sobre mim. Xian Yu sentiu o peso daquele desabafo repentino e ficou tocado com a sinceridade do sentimento. Ao chamá-la, ela se virou rapidamente e disparou. Se esses lanches forem ruins, você vai se ver comigo. Ela devorou tudo o que tinha pela frente. Várias guloseimas irresistíveis. E agora, tranquila e adorável com a barriga cheia, exclamou: Como isso pode ser tão delicioso? Eu amo essa era. Com a boca ainda cheia, se virou para Xian Yu e perguntou com curiosidade: Garoto, você já ouviu falar dos demônios antigos? Antes mesmo dos humanos caminharem por este mundo, eram as antigas entidades que governavam estas terras. Elas eram vistas como escolhidas da natureza, nascidas com um poder incomparável. Embora fossem fortes e imponentes, nem mesmo essas forças primordiais conseguiram vencer o tempo, sendo aos poucos esquecidas nas correntes da história. Apesar de estarem extintas, vestígios de sua essência ainda permanecem. Em animais e plantas, traços de sua herança podem ser encontrados, e entre os humanos, aqueles que despertam esse poder ancestral são chamados de portadores da linhagem. Ela, que não comia há 20 anos, sentia como se tivesse um buraco negro na barriga, e acabou parando em uma loja de conveniência chamada Chinese Ramen Shop. Lá saboreava um delicioso lamen. Tão delicioso, tão delicioso. Faz anos que não como uma refeição tão boa. Xian Yu também devorava o prato concordando. Eu também, grande matriarca. Passei metade do mês sobrevivendo de macarrão instantâneo. Todos ao redor observavam surpresos a velocidade e o entusiasmo com que eles comiam. De repente, um Shiba Inu com olhar pidão se aproximou deles. Generosamente, a grande matriarca jogou um pedaço de frango para ele. Mas ao perceber a cena, o garçom que limpava as mesas se aproximou e afastou o cachorro com um gesto brusco, dizendo: Ei, vai embora! De novo você aqui! Que situação! Na mesma hora, ela franziu o senho. Algo que não passou despercebido por Xian Yu. Enquanto colocava mais lamen na boca, ele perguntou o que havia acontecido. Com a voz séria, ela respondeu: Você não viu? Sua expressão havia mudado completamente. Os olhos, antes tranquilos, agora brilhavam em vermelho, e com o rosto sombrio, ela afirmou: Tem algo estranho. Um espírito está atrás do lojista. O chefe olhou para trás, confuso, enquanto o nosso menino tentava ver algo que não compreendia. Xian Yu arregalou os olhos indignado. Não tem nada aqui, sua mentirosa! A grande matriarca, com aquele sorrisinho misterioso, perguntou. Quer ver? Ela se aproximou apontando para ele e ressaltou. Vai te custar um pouco da sua energia. Xian Yu coçou a nuca, curioso e inconsequente. Tá, tudo bem. Na real, quero é ver como é um fantasma. É tão bonito quanto você, grande matriarca. No entanto, ela se sentiu um pouco ofendida. Eu não sou um fantasma, sou uma alma de batalha. E então, sem aviso, começou a fazer um gesto estranho com as mãos, mas nada havia acontecido. Xian Yu piscou, ainda esperando algo espetacular. Não está acontecendo nada. Mas então, um segundo depois, ele sentiu um arrepio subir pela espinha. Xian Yu não sabia se estava tendo um arrepio ou uma prévia da morte. Se perguntava a todo momento: O que é isso? Uma dor aguda atravessou seu corpo. Sentia como se algo tivesse sido arrancado de dentro dele. Que dor dos infernos, pensou naquele momento. A grande matriarca fechou os olhos, fazendo um gesto místico, e logo em seguida, soltou um sorriso perigoso e sensual, como quem sabe exatamente o que fez. Sentindo sua alma sair de seu próprio corpo, ele arregalou os olhos, se perguntando o que tinha acabado de acontecer. Ela ficou surpresa, e apenas respondeu com tédio na voz. Tão fraco. Sem dar tempo para o drama, ela direcionou o olhar dele para o lado e com firmeza disse: Olhe de novo. Ao se virar, ficou confuso, mas então o susto veio como um tapa. Seus olhos se arregalaram e uma pequena gota de lágrimas escorreu. Na cozinha, o chefe seguia trabalhando tranquilo, até que um vulto começou a tomar forma bem atrás dele. Um espírito azul translúcido e nada simpático o encarava. Querida, aumenta o ar-condicionado, tá frio demais! Gritou o homem ao sentir o sopro que o fantasma fazia, completamente alheio à presença sobrenatural. Tá um calor de rachar e você ainda tá com frio enquanto cozinha? Tá fraco, hein? Sua mulher respondia. Xian Yu finalmente entendeu, engoliu seco e comentou. Eu tô vendo isso certo? O que é isso?
Enquanto o espírito respirava ofegante, colado no cozinheiro, o pobre homem já achava que tinha pegado um resfriado. Então, o sorriso distorcido da criatura revelou o que ela realmente era. E não era o tipo de espírito que te concede desejos. Era o tipo que te leva junto. A grande matriarca, com a maior calma do mundo e um franguinho frito na boca, alertou: não olhe nos olhos dela, senão ela gruda em você. Na mesma hora, ele desviou o olhar com medo, tapou os ouvidos e encarou a mesa chocado. Grande matriarca, o chefe vai morrer? Ela o tranquiliza. Relaxa, só uns dias de doença grave. Sem pensar duas vezes, ele se levantou. Grande matriarca, vambora! Assim que ele se levantou, sentiu uma dor inesperada atravessando o seu corpo. Ele soltou um berro. Meus rins! A grande matriarca, ainda comendo tranquilamente, comentou. Eu te avisei que drenaria um pouco da sua energia. Desvanecendo no chão, Xian Yu se contorcia tentando raciocinar. Grande matriarca, você entendeu errado o que significa energia? Ela ignorou o drama e entrou no modo professora de biologia. Falência renal leva à perda de energia vital e sangue. Os rins armazenam a essência. A saúde de um homem depende deles. Com um sorriso didático, ainda segurando seu pedacinho de frango frito, completou. Além de dor nas costas, mais algum sintoma? Ele bufou, respondendo que era apenas dor mesmo. No fim, ela comentou. Então pronto. Sou uma alma de batalha. O poder de uma alma de batalha vem do hospedeiro. Se virando e deixando o pobre coitado pedindo arrego, ela completou. Quanto mais forte for o hospedeiro, mais poder eu consigo usar. E com sua habilidade atual, eu não consigo liberar nem um 10º milésimo do meu poder. Xian Yu levantou a mão, ainda meio zonzo, quase pedindo uma ajudinha sem entender o que ela queria dizer com isso. A grande matriarca saiu cantarolando e deixando o nosso menino em prantos pensando. Isso não vai virar rotina, né? Pai, que tipo de demônio você me deixou? Xian Yu caminhava devagar, com a mão apoiada nas costas e a expressão de quem tinha deixado metade da alma pelo caminho. Esse jovem esgotado de vitalidade, sou eu. Mal se recuperando, ele se aproximou da grande matriarca e disse, Vovó ancestral, por um instante eu não consegui te ver. Após pagar o preço com sua própria energia, Xian Yu havia entrado em um novo mundo. Um mundo que jamais imaginou fazer parte. Ela continuava andando como se nada tivesse acontecido e respondeu com a calma de sempre. Lembre-se disso. Eu lacrei temporariamente seus olhos espirituais e evite a todo custo fazer contato visual com espíritos vingativos. Ela parou, encarou o garoto e explicou com seriedade, apontando o seu dedo para ele e continuou falando. Aquilo foi uma técnica secreta da família Li, a técnica da pupila espiritual. Usei sua energia para abrir suas visões ocultas. Xian Yu apenas assentiu, tentando manter a compostura mesmo com as pernas ainda bambas. Entendido. Apesar de tudo, enquanto observava a mulher que havia dormido por 20 anos devorar um salgadinho sem cerimônia, ele pensou, mesmo que esse novo mundo pareça perigoso, essa grande matriarca é estranhamente confiável e até fofa, mas a paz durou pouco. Xian Yu! Xian Yu! Ela chamou do nada, com o tom de quem ia trazer mais problemas. Assim que ele se virou, a grande matriarca ficou boquiaberta com tudo à sua volta. Seus olhos brilhavam como os de uma criança vendo mágica pela primeira vez. Tem tantos carros na estrada? Xian Yu, ainda com a postura de quem não dormiu bem, tentou responder com lógica. Mas já existiam carros há 20 anos, né? Mas ela respondeu indignada. Não nessa quantidade absurda. Em seguida, ela reparou um grupo de garotas modernas e disparou. Como elas conseguem andar assim na rua vestidas desse jeito? E como se não bastasse, ergueu os olhos para os prédios em volta, maravilhada. Uau! Como esses prédios ficaram tão altos! Xian Yu tentava acompanhar, mas seu corpo mal aguentava o ritmo. Espera, o que está acontecendo? Vai com calma, minhas costas ainda estão doendo. Mas antes que pudesse recuperar o fôlego, ela apontou animada para uma vitrine qualquer. Olha aquilo! Parece delicioso! Vai comprar para mim! Vai, vai! Ele suspirou, derrotado mais uma vez. Tá bom, tá bom, tá bom. Esse vai ter que trabalhar muito para alimentar uma pessoa como ela. A dupla parou diante de uma loja de conveniência. Lá dentro, a grande matriarca experimentava seu primeiro sorvete, e o brilho nos olhos falava por si só. Delicioso! Enquanto ela se derretia de felicidade, Xian Yu a observava com os cotovelos na mesa e a alma a meio mastro. Que apetite é esse?
pensou no mesmo instante. Depois de um suspiro, resolveu perguntar o que estava entalado havia tempo. Vovó ancestral? Que tipo de pessoa meu pai era? Ela parou por um instante, encarando enquanto processava o que iria dizer. Wu Xiang, né? Ele era daquele tipo. Mas isso ainda era muito vago. Que tipo... é esse tipo? Perguntou Xian Yu, ainda confuso. Ela olhou para frente, com um olhar mais sereno e distante. Ele foi o mais promissor entre meus bisnetos. Mas o destino foi cruel. Ele teve azar. Se tivesse vivido mais, talvez eu já tivesse me libertado de todas as minhas amarras. Xian Yu parecia impressionado, querendo confirmar se seu pai era uma pessoa assim tão incrível. Ela continuou, saboreando o sorvete enquanto dizia: seu pai era um talento raro. Se tivesse mais 20 anos, talvez eu pudesse ter usado sua força para me libertar de todas as minhas amarras. No entanto, Xian Yu congelou por dentro, pensando: amarras, essência, sangue, energia vital. Isso não tem nada a ver com o meu sofrimento atual, né? Em seguida, ele deu uma leve risada, querendo entender que tipo de amarras seriam essas exatamente. Mas ela não queria apressar as coisas, ou deixar mais espaços para perguntas. Então se virou afirmando que ele não precisa saber de tudo agora. Ele se levantou junto, oferecendo companhia. Ela concordou, mas antes de sair, fez um pequeno pedido. Apontou para algumas prateleiras e falou: quero todos aqueles lanches. Compra tudo e depois me alcança. Xian Yu só pode gritar, incrédulo. Seu apetite é assim tão absurdo? Minutos depois, lá estava ele, com 2 sacolas cheias, arrastando os pés pela calçada enquanto reclamava o quão exausto ele estava. Ele ainda sentia suas dores, dizendo para si mesmo: me fez comprar tudo aquilo, que mandona. Minhas costas estão implorando por socorro. Quando finalmente chegou perto do prédio, soltou um suspiro de alívio. No entanto, parou ao notar algo muito estranho. Um pouco à frente, a grande matriarca conversava com um sujeito careca e animado, e ele logo se perguntou: aquele é o velho Qin? Seu cérebro entrou em pane. Aquele velho tarado tá dando em cima da minha bisavó? O vovô Qin mostrava o celular como se fosse um adolescente empolgado com um jogo novo. Esse aqui acabou de ser lançado. É super divertido. Mas ela o olhava incrédula, perguntando se era realmente assim tão legal. E ele respondeu, afirmando como se fosse óbvio. E então ele soltou o golpe. Que tal ir lá em casa jogar alguma coisa mais divertida? Antes que o velho Qin fosse longe demais, uma voz cortou o ar. Ei, espera aí! Xian Yu se meteu no meio da conversa num salto, abrindo os braços na frente da grande matriarca. Tio Qin, essa aqui é minha namorada. O velho piscou, surpreso, e logo depois deu um sorriso de canto. Oh, desde quando você arrumou uma namorada? E uma tão fofa assim? Seu rosto de palhaço e babando dizia que ele também queria uma fofura dessa. Xian Yu estreitou os olhos com raiva. Não é da sua conta. E seja lá o que estiver pensando, não encoste nela. Enquanto Qin ria e se afastava com aquela cara de safado profissional, Xian Yu se virou e cochichou com a matriarca. Fica longe desse velho, tá me ouvindo? Ele já teve vários casos aqui no prédio. Aposto que só olhou pra você e já teve pensamentos indecentes. Ela inclinou a cabeça, desconfiada. Ele não parecia ser assim. Xian Yu suspirou exasperado. O coração humano é traiçoeiro. Você não entende. Mas ela ergueu o queixo com uma expressão de deboche. Por favor, né? Eu vivi mais de 100 anos. Acha mesmo que precisa me ensinar sobre os caminhos do mundo? De volta ao apartamento, Xian Yu destrancou a porta e entrou com o pensamento preso numa só coisa. Bisavó, como eu faço para despertar como meu pai? Ela, que estava abrindo um pacote de salgadinho, parou por um instante, surpresa com a pergunta. Depois, se ajeitou no sofá e respondeu com calma. Entendi. Acho que é hora de te ensinar o método de cultivo de Qi. Os olhos de Xian Yu brilharam. O método de cultivo? Posso ganhar superpoderes? Se eu treinar, vou despertar também? Mas antes que pudesse se empolgar demais, ela jogou o pacote amassado em sua cabeça, dizendo: a propósito, aquele velho de antes me deu algo para brincar. Você ainda tem aquilo? Ele estendeu um celular afirmando que esse era antigo, mas por enquanto ela poderia brincar com ele. Mas isso já foi motivo para ela completar com naturalidade. Depois compra um novo para mim, tá? Enquanto a matriarca explicava, seu tom assumia uma leve seriedade. Ela revelou que, desde os tempos primordiais, descendentes de linhagens ancestrais descobriram que, ao alcançar um certo nível de desenvolvimento corporal, o próprio corpo começava a gerar uma energia especial chamada Qi.
Essa energia, produzida dentro das células, podia ser cultivada através de métodos específicos. Ela se manifestava como uma força vital poderosa, capaz de fortalecer o corpo físico e interagir de forma harmoniosa com a essência interna, ambos se beneficiando mutuamente. Com a prática adequada, o Ki poderia se tornar tão forte a ponto de despertar habilidades únicas, revelando o verdadeiro potencial de um praticante. Por fim, cruzando os braços, ela destacou que esse sistema de cultivo era diferente das habilidades herdadas por sangue. O Ki seguia um caminho independente, permitindo que mesmo aqueles sem herança especial pudessem se tornar poderosos com esforço e disciplina. Xian Yu escuta com atenção enquanto a grande matriarca explica, com ares de sabedoria ancestral, que teoricamente qualquer pessoa poderia praticar a técnica de cultivo de Qi. No entanto, ela alerta que, na prática, é muito difícil para pessoas comuns desenvolverem essa energia, tudo por conta das células fracas que não suportam o processo. Com passos decididos, ela se dirige até a porta e declara: para aqueles que descendem de linhagens demoníacas, o cultivo de Qi é o melhor método para despertar o poder adormecido no sangue. O brilho da luz que entra pela porta ressalta a importância daquele momento. Xian Yu encara a matriarca enquanto ela diz que vai abrir os pontos de acupuntura dele. A matriarca explica que, uma vez ativadas, suas células permitirão acessar o poder que corre em sua linhagem. Sentados de frente um para o outro, ela começa o processo de abertura dos pontos. Com os dedos estendidos, ela toca suavemente as costas de Xian Yu e diz: vamos começar. Uma onda de energia parece percorrer o corpo dele. Enquanto o garoto respira profundamente, uma aura dourada o envolve. Ele se concentra, absorvendo a energia espiritual ao seu redor, permitindo que seus órgãos internos comecem a vibrar em sintonia. Era o primeiro passo rumo ao despertar. Xian Yu mantinha a respiração firme, os olhos fechados, tentando seguir as instruções ao pé da letra. No entanto, algo parecia estranho. Seu corpo tremia levemente e seu rosto começava a enrubescer de forma incomum. Enquanto isso, a grande matriarca, relaxada e alheia à atenção do rapaz, saboreava tranquilamente mais uma das besteirinhas que ele tinha comprado. No entanto, Xian Yu começava a suar, curvado, sentindo um calor estranho se acumular dentro do corpo. Foi então que seus olhos se arregalaram e ele soltou um grito mental de desespero. Grande avó! Acho que estou sofrendo um desvio de cultivo. Assustada, ela corre até ele, vendo-o visivelmente alterado. Xian Yu, aguenta firme! Ele tentava falar, mas mal conseguia organizar as palavras. Grande avó, eu sinto. Seu corpo cambaleava, a respiração descompassada. E, de repente, o inevitável aconteceu. Com sangue escorrendo da boca e expressão de puro colapso, Xian Yu começou a perder a consciência, em choque total com o impacto do QI mal canalizado. Deitado na maca do hospital, Xian Yu encarava o teto branco, a alma se esvaindo no suspiro. Bisavó, acho que vou morrer. Ela, preocupada, mas tentando manter a pose, retrucou com firmeza. Impossível. O método de circulação do QI está certo. A respiração está certa. Seu pai fez isso. Todos os nossos ancestrais fizeram. Eu mesma abri os portões celestiais deles. Ele apenas respondeu com um olhar cansado, jogando a culpa no universo. Isso não é culpa sua, é culpa do mundo mesmo. Nesse instante, a porta se abriu com um tom amistoso. Senhor Li, como está se sentindo? Zrenia perguntou o médico sorridente. O susto veio na mesma hora. Xian Yu arregalou os olhos. Ah, tio Qin, como assim você tá aqui? O homem calvo respondeu com naturalidade, como se nada demais tivesse acontecido. Ué, você não lembra? Fui eu quem chamou a ambulância. A moça saiu correndo desesperada, pálida. Fiquei assustado. Na memória dele, a cena ainda estava fresca. A bisavó correndo com os braços abertos em pânico. Me ajuda! Rápido! E ele apenas se perguntando o que teria acontecido sem imaginar o que veria a seguir. Xian Yu refletia sobre tudo com um suspiro cansado. Entendi, enquanto a matriarca respondia. Ele não é uma má pessoa. Do outro lado da sala, o tio Qin questiona o médico com preocupação. Doutor, o que há de errado com esse garoto? O médico ajusta os óculos e analisa os exames em mãos. Após um longo... ele finalmente responde de forma direta. Ele está com intoxicação por poluição do ar. Mas o médico colocou um suspense surreal para falar algo que deixou todos completamente chocados. Ele está com intoxicação por fumaça.
Desesperado, o nosso menino pediu: Doutor, por favor, me faça um exame de sangue e um ultrassom. Talvez meus meridianos estejam destruídos, ou meu dantian tenha sido quebrado. O médico levanta a mão com calma. Garganta seca, tosse, coriza, olhos secos, febre alta. Fora isso, nada de anormal. É mesmo intoxicação por poluição. Ele suspira. Mas não é grave, no entanto, vai ficar em alerta vermelho por hoje. Ignorou os alertas dado na televisão, isso que dá. Ainda um pouco abalada pela notícia, a matriarca pergunta curiosa o que seria essa fumaça. Xian Yu tentava explicar. Com o avanço da indústria moderna, o ar ficou cheio de poluição. Será que eu absorvi isso também? Enquanto tentava absorver energia espiritual, a frustração começa a pesar. Ele se joga de volta na cama, derrotado, enquanto resmunga com expressão infantil. É tão difícil cultivar nos tempos modernos. Será que as pessoas ainda conseguem praticar cultivo de qi assim, sem um purificador de ar de última geração? Como alguém vai despertar? Tanto a bisavó quanto o velho Qin o observam em silêncio. Um misto de pena e pura descrença. A garota observa séria, explicando enquanto cruza os braços. Embora praticar cultivo de qi seja muito mais difícil agora, apenas ele torna mais fácil a ressonância com o orbe espiritual e o despertar da sua linhagem. Ela acrescenta com um tom casual, mas direto. Se quiser cuidar bem dos seus rins, trate de cultivar qi. Xian Yu arregala os olhos, iluminado pela ideia. Praticar cultivo de qi vai impedir que meus rins doam? Entendi. Se houver um suprimento de energia espiritual, você não vai precisar mais drenar a minha energia. Ela se aproxima e, com um leve toque na testa dele, rebate. Criança tola, o cultivo de qi só ajuda a recuperar a energia um pouco mais rápido. Suspirando, ela continua. A energia de que preciso excede muito o que vocês conseguem produzir. Por isso, todos os meus bisnetos acabam sofrendo com um esgotamento vital e exaustão mental. Xian Yu empalidece, chocado com a informação que lhe causou um pavor. E esgotamento vital hereditário. O que eu faço? Eu ainda sou só um garoto. Com o olhar perdido e as olheiras pesadas, Li Xianyu refletia sobre sua vida, enquanto as folhas caíam à sua volta. Eu, Li Xianyu, um jovem trágico, herdeiro da beleza da minha bisavó e da maldição do dreno hereditário de vitalidade. Ele estava fraco demais até para frequentar a escola. Já faz uma semana desde que não consigo ir. Mas, pensando bem, o real problema não é a intoxicação por poluição, mas o verdadeiro vilão aqui é o dreno de vitalidade. Na mesa ao lado, seus braços trêmulos tentam alcançar um frasco de cápsulas renais. Apenas eles aliviam um pouco o seu estado. Medicina. Preciso de medicina, gemia ele enquanto tentava pegá-las. Enquanto se lamentava, uma sensação de derrota tomava conta dele. Sua juventude já parecia ter acabado no outono antes mesmo de florescer. De repente, o celular vibra. Ele atende com voz fraca. Alô? Yang Guangtai? Do outro lado, uma garota responde, visivelmente brava. Li Xianyu, faltou aula de novo? Você pegou atestado ou tá matando aula? Ele justifica. Não tô me sentindo bem, mas amanhã eu volto. Com a bronca amenizada, ela sorri. Tudo bem, então. Jogar sem você não tem graça. Te vejo amanhã. Ele não podia deixar-se lamentar se o seu destino é passar a juventude apenas jogando com os seus amigos, mas no fim, garantiu que queria o que todos nós gamers queremos. Não aceito isso. Eu quero uma companhia. Li Xianyu havia finalmente retornado à escola após uma semana ausente. Mal havia cruzado os portões quando ouviu uma voz familiar chamando seu nome com empolgação. Li Xianyu. Há quanto tempo? No dia seguinte, na escola, ele é recebido com um caloroso. Li Xianyu, quanto tempo que eu não te vejo? Era sua colega Yang Guangtai. Com expressão séria, ela se inclinou sobre a mesa e falou apressadamente. Você não veio ontem. Aconteceu algo grande na escola. Xianyu se espantou. O quê? O que aconteceu? Yang não hesitou em falar e rapidamente respondeu. Zhang Mingyu morreu. A notícia atingiu Xianyu como um raio. Seu rosto congelou, os olhos arregalados e um grande ponto de interrogação pairava sobre sua mente em choque. O quê? Zhang Mingyu morreu? Ela confirmou. Sim, aquele bonitão rico da nossa universidade simplesmente se foi. O clima estava tenso e a curiosidade bateu. Como ele morreu? Me conta logo. Foi então que a memória de ontem veio em sua mente enquanto ela explicava. Ontem, às 7 da manhã,
Encontraram o corpo de Zhang Mingyu atrás da biblioteca, no canteiro de flores, completamente nu, nem uma gota de sangue. A expressão era estranhamente tranquila. Parecia apenas dormindo. Shan Yu estava completamente em choque, tentando entender o absurdo da situação, o que o fez perguntar curioso: qual foi a causa da morte? Ela respondeu. A necropsia apontou morte súbita. Ela deu umas leves risadinhas antes de continuar. Aparentemente, foi excesso de indulgência. Para quem não sabe, isso é um contexto dos prazeres da vida. Shan Yu ficou ainda mais confuso. E a garota? Descobriram quem era a parceira dele? A menina deu um suspiro e começou a falar sem parar. Não. A polícia interrogou a namorada, mas não era ela. Dizem que várias meninas da escola se envolviam com ele, mais do que só colegas de classe. O garoto apertou os lábios, segurando o copo. Ele parecia tão saudável. Como alguém assim pode morrer de repente? Naquele instante, uma lembrança da grande matriarca cruzou sua mente. Após a morte, o corpo espiritual permanece por 7 dias. Então ele pensa: acabei de abrir os olhos espirituais. Será que consigo ver a alma de Zhang Mingyu? Pensar sobre isso lhe causou um sorriso no canto do rosto, o que não passou despercebido. Ele caminhou até o local onde os policiais estiveram no dia anterior. Olhou ao redor, confuso. Hã? Por que não vejo nada? Girou o corpo, tentando captar algo no ar. Será que tem algo errado com esses olhos? Fechou os olhos com força, fez um selo com as mãos e murmurou em concentração. Será que piscar reinicia eles? Os olhos de Shan Yu brilham intensamente. Ele estreitou o olhar determinado, enquanto uma energia sutil percorre sua visão enquanto chamava Zhang Mingyu. Ele encara fixamente o local onde o corpo foi encontrado. Cada banco, cada canto do pátio parece carregar vestígios de algo invisível. Zhang Mingyu, chamava de novo. As máquinas de venda automática. O banco solitário à sombra da árvore. Zhang Mingyu. Faltava ele até gritar o nome do rapaz. Ele continua chamando em silêncio, piscando repetidamente, tentando forçar a ativação de seus olhos espirituais. Yang Guangtai o observa confuso. Por que você tá piscando que nem um maluco? O corpo nem tá mais aqui. O que tem de tão interessante? Shan Yu franze a testa, inquieto. Será que a Bisa não disse, não fale de fantasmas e deuses à toa? Se pensar demais neles, eles aparecem? Por que eu não tô vendo nada então? Yang dá de ombros. Vamos embora. Não tem mais nada pra ver aqui. Vamos voltar e jogar. Shan Yu ainda hesita. Yang Guangtai, vai na frente. Eu só vou ao banheiro. Li Xianyu se senta no vaso sanitário e fala ao celular com um tom de desabafo. Bisavó, alguém da minha escola morreu, mas eu não consigo ver o espírito dele. Os olhos espirituais que você me deu são de uso único. A cena corta para a bisavó comendo distraidamente um biscoito, franzindo a testa com indignação. Como poderia existir uma coisa ridícula como olhos espirituais descartáveis? Mas ela continuou. A pessoa que morreu ontem, mas como ela morreu? Ele respondeu. Morrer sob uma flor de peônia, mesmo como fantasma, é romântico. Relembrando que isso é uma metáfora, não é sobre flores. Haha. A bisavó, agindo com naturalidade, comentou. Ah, esse tipo de pessoa não fica tão feroz nem depois da morte. Provavelmente está rondando o dormitório feminino da escola, incapaz de partir. Se você não viu, então não viu. Pare de andar por aí onde as pessoas morreram. Além dos olhos espirituais, você não tem nenhuma forma de lidar com espíritos. Se topar com um fantasma feroz ou um espírito maligno, nem vai saber como morreu. Resignado, Shan Yu suspira e responde com obediência. Certo, bisavó. Mas antes que ele desligue, a voz dela surge de novo. Depois da escola, traga 10 garrafas de iogurte. Desfalecendo, ele apenas concordou. Logo após desligar, Shan Yu se recosta no vaso com cara de derrota. Ótimo! Não tive minha pergunta respondida e ainda fui extorquido em 10 garrafas de iogurte. Enquanto se mantinha distraído, ele sente um arrepio percorreu sua espinha. Um frio estranho, repentino, tomou conta do ambiente. Ele se encolheu involuntariamente. Hã? Por que eu estou sentindo tanto frio de repente? De repente, um som abafado ecoou pelo banheiro. Ele virou o rosto, surpreso, franzindo a testa em direção ao vaso. Que barulho é esse? Será que o vaso está quebrado? Seus olhos se arregalaram. Gotas de suor escorreram enquanto uma lágrima brotava dos olhos. Algo não estava certo. Lentamente, ele olhou para baixo.
e o que viu fez o sangue congelar. Uma figura azulada emergia do interior do vaso, translúcida, com olhos esbugalhados e expressão vazia. O rosto do espírito se contorcia numa mistura de tormento e loucura. Zhang Mingyu havia retornado. Bom, galera, eu vou ficando por aqui. Obrigado por ter ficado comigo até o final, e se curtiu, não esqueça de deixar aquele like maroto e comentar para mais parte, isso faz maior diferença para nós. Se você é novo, se inscreva em nosso canal e já faça aquela maratona dos vídeos para se distrair. Até a próxima.